os jogos eles são mais arriscados porque a arquitetura dele é feita para isso. Só que, como ele é mais arriscado e a arquitetura é feita para isso, se a gente consegue compreender a arquitetura dele e se proteger dessa arquitetura, nós também conseguimos nos proteger de vários outros gatilhos. O nosso comportamento, ele é um reflexo dos reforços que nós vamos tendo. Então eu tenho ali um reforço positivo, eu entrei e comecei a ganhar. Aquilo vai me dando dopamina. Então eu quero repetir aquele comportamento. E aí eu começo a repetir. O governo distribuiu em torno de 14 bilhões, e destes 14 bilhões, 3 foram destinados pelos beneficiários do Bolsa Família para participação de jogos online, casas de apostas. Quais são os mecanismos que ela usa para te manter ali? Se você já está aqui há um bom tempo, você já entendeu que na grande maioria das nossas decisões sempre existe um estímulo que faz com que a gente escolha uma opção A, ou B, ou C, ou D, enfim, né? Sempre existem estímulos que vão conduzindo o nosso processo de tomada de decisão. Nós não decidimos, por exemplo, comer a fruta pini. Por que a gente não decide comer a fruta pini? Porque a fruta pini não existe, então não tem como nós termos desejo de comer algo que nós não conhecemos, né? E isso também é válido para tantas outras coisas às quais nós acabamos sempre nos expondo, e esta exposição vai fazendo com que a gente vá despertando este desejo, seja por consumo, seja por qualquer outra coisa. Portanto, nós temos que cuidar imensamente todos os estímulos aos quais a gente se expõe, porque o resultado desse estímulo, ele vai ser condicional para que a gente mantenha aquele comportamento ou não. E se aquele reforço for um reforço positivo ou um reforço que a arquitetura for fazer com que você mantenha aquele comportamento, depois tirar um hábito ou tirar um vício é muito mais difícil. Portanto, a gente tem que estar em constante vigia para que a gente não se exponha em coisas que por vezes vão fazer com que nós depois não consigamos retornar a um padrão de comportamento que seria funcional. Do que você está falando, Jéssica, que eu ainda não entendi? Eu estou falando da exposição a jogos. Eu sei que é um tema que muito tem se discutido, eu sei que daqui a pouco você vai pensar assim, nossa, mas eu nunca me expus a isso, então esse podcast não é para mim. O que eu quero trazer aqui é além da discussão tradicional que a gente tem escutado por aí, sabe? Mas é esse entendimento profundo de que, a depender do estímulo que a gente se expõe, e o resultado daquele estímulo, aquilo ali vai fazer com que a gente perdure um comportamento ou desista daquele comportamento, né? Iniba aquele comportamento. E o que tem acontecido com os jogos, seja qualquer pessoa, é que o fato de existir uma pressão muito grande social, de mídia e tudo isso, fazendo com que as pessoas elas comecem a despertar o desejo por isso, o que tem acontecido é que pessoas muito desavisadas começam só por testar e depois não conseguem mais sair. Então, é muito importante que a gente entenda o mecanismo por trás disso, o porquê que isso acontece e o porquê você não deve nem se expor a isso. E também o porquê você deve ocupar este conhecimento que eu vou trazer aqui também nas outras áreas da sua vida, né? No sentido de despertar desejo de consumo e tantas outras coisas que nós vamos discutir aqui. Então, o tema do episódio número 101, espero, inclusive, que você tenha gostado do episódio número 100, né? Um episódio bem diferente que eu fiz com o Gui e foi de todo o nosso coração. A gente queria contar um pouco mais da nossa história e eu queria contar meu primeiro case de sucesso, que foi o Guilherme, né? Na mudança comportamental. Eu espero que tu tenha gostado e que tenha te servido como um grande incentivo para também mudar o teu padrão de comportamento e ir na direção dos teus objetivos. Enfim, sem mais delongas,
nosso episódio número 101 do podcast Mais Que Finanças, o podcast em que a gente fala muito mais do que números, nós falamos sobre comportamento financeiro. Meu nome é Jéssica Câmpara, sou doutora em Finanças Comportamentais. Toda terça-feira às 19 horas temos aqui um episódio novo. Há já 101 episódios. Então, sente, pegue seu papel e sua caneta e vamos entender um pouquinho os mecanismos comportamentais por trás desse mundo todo de jogos e dos números, enfim, né? E como que a gente também pode usar esse conhecimento para que a gente possa se proteger de outros comportamentos disfuncionais. Então, assim, a chave mestra, digamos assim, né, o fio condutor, melhor dizendo, o fio condutor do episódio realmente serão os jogos e tudo que envolve os jogos, só que eu sempre vou trazendo essa compreensão de que este mesmo padrão de comportamento que pode ser apresentado e fortalecido pelos jogos também pode acontecer via outros mecanismos, como o consumo, por exemplo. Então, a gente sempre vai estar fazendo essa comparação, né? Tem um fio condutor, mas a gente sempre vai estar fazendo essa comparação, até para que você entenda que os jogos, eles são mais arriscados porque a arquitetura dele é feita para isso. Só que, como ele é mais arriscado e a arquitetura é feita para isso, se a gente consegue compreender a arquitetura dele e se proteger dessa arquitetura, nós também conseguimos nos proteger de vários outros gatilhos que podem fazer com que a gente venha desencadear um comportamento disfuncional. Então é muito, muito, muito válido que a gente consiga compreender esses padrões de comportamento. O que a gente vai fazer aqui no episódio, né? Nós vamos ter, até separei aqui, 5 tópicos principais. Primeiro, uma explicação, né, do que são esses jogos, quais são as divisões desses jogos em relação a bets, que são as apostas esportivas, ou depois a gente também tem os joguinhos mesmos, né, aqueles aposta esportiva não, aqueles jogo do tigrinho, enfim, essas outras coisas que são jogos de azar, que são diferentes das bets, que são apostas esportivas. Então, a gente vai falar um pouco dessas diferenciações que nós temos em relação a isso e, dentre dessas diferenciações também, qual é a expectativa de ganho real? Porque aqui é uma grande isca que as pessoas caem, né? E não só nos jogos, nesse aspecto de isca para que tu te mantenha jogando, mas no consumo funciona da mesma forma. Então, nós vamos comentar sobre isso, sobre quanto que a gente tem de valor esperado e eu vou explicar o que é esse valor esperado. Depois eu vou explicar como, assim, de uma forma muito superficial, como está a legislação para a liberação dessas coisas e o que eu vejo disso, né? Como que, a partir de todos os ensinos e todos os conhecimentos que eu tenho em relação a finanças comportamentais, como que isso me chama a atenção e qual é a minha opinião a esse respeito. Depois nós vamos ver alguns números de jogos, tanto no Brasil quanto no mundo, olhando também uma revisão sistemática e uma meta-análise que foi publicada na revista Lancet, no grupo Lancet, né, que é uma revista, um grupo muitíssimo renomado mundialmente. Então, aí com um rigor metodológico de tirar o chapéu, o artigo nos trazendo dados muito interessantes, publicado agora em 2024. Então, um artigo super atual. Além disso, nós também vamos discutir por que as pessoas jogam, apesar das consequências negativas. Então, como que elas vão acabar jogando, né? E o que motiva elas a jogar. Então, é como se nós fôssemos olhar os antecedentes dos jogos e os consequentes dos jogos, né? O porquê que a pessoa começa a jogar, então, quais são os motivadores do jogo e depois quais são as consequências da manutenção desse jogo. E aí, dentro desse espectro, né, também como que estaria o transtorno de jogos, que também é extremamente validado e já discutido dentro do DSM, inclusive, a gente já tem todos os critérios diagnósticos do transtorno de jogos desde 2013. Então, não é um assunto novo, sabe? É que agora tá em alta, mas não é um assunto novo. A gente já tem aí a caracterização desde 2013 no Manual Estatístico Diagnóstico de Doenças mentais, né? De transtornos mentais. Então, a gente vai falar sobre isso, esses antecedentes, esses consequentes, o diagnóstico e as consequências, e vamos finalizar com o tratamento, né? Ok, já entendi tudo o que eu posso fazer a partir de agora,
fora. E como eu mencionei, dentro desta construção, a gente ainda vai ir olhando os mecanismos dos padrões comportamentais para que a gente consiga tirar melhor proveito desse episódio, mesmo para você que daqui a pouco não tem nenhum envolvimento com jogos, como eu não tenho, mas entender isso me permite tomar melhores decisões. Vamos lá. Então, o que são os jogos? Eu já comecei a mencionar um pouco, né, o que são os jogos e as diferenças entre eles, mas o que a gente tem hoje? Nós temos apostas esportivas e nós temos os jogos de azar e nós temos as loterias. O que difere, tá? Um jogo de azar é o jogo do tigrinho, é o jogo de uma roleta que tu vai sortear um número, isso é jogo de azar. E depois eu vou explicar as probabilidades disso, que aí vai ficar bem claro de entender quais são as diferenças. Então, o jogo de azar é aquele jogo que, e o nome, né, já diz, é jogo de azar. Portanto, a tua probabilidade de qualquer ganho ali é ínfima. Tu não vai ter uma grande probabilidade de ganho. A tua probabilidade de ganho é super baixa. Só que a forma com que isso é apresentada é muito estimulante. Isso é um jogo de azar. Aposta esportiva, que são as bets, elas é como se você fosse apostar, por exemplo. Você gosta de olhar o Brasileirão, né, futebol, ou você gosta de olhar a corrida de cavalos. Enfim, qualquer esporte ou qualquer outra coisa, você pode fazer uma aposta em casas de aposta. E aí você chega lá e diz assim, eu quero apostar que o time A vai ganhar do time B. E aí tu vai lá e dá a tua aposta. Ou eu quero apostar que o time vai perder. E aí isso foi ganhando uma proporção ainda maior, do tipo, eu aposto que o jogador X vai tomar um cartão amarelo. Inclusive nós temos já no Brasil jogadores que estão sendo indiciados porque supostamente, eu não sei, não fui a fundo, né, ler o relatório lá, mas que supostamente ele estaria envolvido com essa questão da aposta de cartões, né? Então eu vou lá e digo assim, eu aposto que o fulaninho vai tomar um cartão amarelo. Ótimo, o fulaninho vai lá, sabendo das apostas que foram feitas, ele vai lá e toma propositalmente um cartão amarelo. Então, essas questões são bem complexas, já que induz as pessoas pela paixão a se envolverem naquelas apostas, mas por outro lado, aquelas apostas elas são manipuladas porque a pessoa tomou um cartão amarelo, porque ela mesma tomou, né, a liberdade ou ela mesma construiu aquele contexto para que ela acabasse tendo um cartão amarelo. Então, para a gente ver o quão complexo é esse mundo e o quanto a gente tem que ter cuidado. Então, as bets são exatamente essas apostas esportivas e as loterias é o que a gente conhece e já é muito mais liberado e gera um menor nível de risco de vícios do que as outras duas, que é simplesmente nós irmos lá na Caixa Econômica Federal, numa loteria, e eu apostar um número para depois ver o sorteio acontecer, dali 1, 2, 3 semanas. Então, esses são, a grosso modo, assim, os diferentes tipos de jogos que nós temos hoje. E aí isso pode ser online, né? No Brasil é online, e pode ser também presencial, como, por exemplo, Las Vegas, as casas de jogos que acontecem nas casas. Só que no Brasil isso ainda não é liberado, casas de jogos de azar. Eu já vou explicar a legislação disso. Antes de ir para a legislação disso, o que a gente tem que entender do ponto de vista de retorno esperado dessas apostas? Primeiro, a gente tem que partir do entendimento que você provavelmente já tenha, de que nós não somos racionais 100%, que a nossa racionalidade é uma racionalidade limitada. Por quê? Se nós fôssemos 100% racionais, nós nunca entraríamos num jogo de aposta. Por quê? Quando nós calculamos o retorno esperado de uma aposta, e o que é o retorno esperado? Eu vou pegar as probabilidades, né, as chances que eu tenho de ganhar, vezes o quanto eu vou ganhar, mais a probabilidade de perda, vezes o quanto eu vou perder, e eu vou ter um resultado, certo? Este resultado, ele precisa ser positivo. Eu tenho que ter um ganho com o risco que eu estou assumindo para que eu entre no jogo, certo? Então, há ali um retorno esperado que se espera que seja positivo para fazer sentido eu entrar num negócio desses. Só que o que acontece? Nos jogos, o retorno esperado é negativo.
Então, pensando numa roleta que tem 37 números e que você precisa dizer em qual daqueles números você vai sortear, né? Eu aposto que vai cair o número 6, certo? Ou eu aposto que vai cair a cor vermelha, ou um número par, ou um número ímpar, enfim, tem vários tipos de apostas. Mas vamos supor, de forma mais simples, que você está apostando no número 6. Portanto, sua probabilidade de ganho é 1, uma vez, é só o número 6 que você tem a chance de ganhar, dividido pelos 37 números que estão ali na roleta. Se você ganhar, você ganha R$35. Então, vai ser 1 dividido por 37 vezes os 35. Essa é a parte do ganho. Mas, agora a parte da perda. Se são 37 números, você tem uma chance de ganhar, porque você está escolhendo o número 6. Agora você tem chances de perder 36. Então, das 37, você tem uma chance de ganho e 36 chances de perder. Então, 36 dividido pelos 37 vezes menos 1, porque se você está apostando, digamos, R$1 para entrar no jogo, se você não acertar o número 6, né, se a roleta não cair no número 6, você vai perder. Portanto, você estaria perdendo menos 1. E aí, soma essas duas equações, o resultado vai dar menos 0,028. Então, vai dar um resultado negativo, menos 0,028, que daria menos 2,8, certo? E eu tô dando o exemplo da roleta porque é fácil de calcular e onde a gente não conseguiria, por exemplo, calcular o retorno esperado de um jogo do Tigrinho, porque nós conseguimos ter um pouco do entendimento das probabilidades, mas como são muitas variáveis de ganho e perda, só com programação real, né? Eu não conseguiria falar aqui a fórmula, que ficaria um negócio gigantesco, uma fórmula realmente só com programação computacional, a gente não tem como calcular na mão. Por isso que eu optei por trazer o exemplo da roleta, porque esse a gente tem como, pelo menos, compreender a construção disso. Então tá, acontece que isso vai te dar um retorno esperado de menos 2,8%. Ou seja, a cada R$1 que você vai gastar ali, há uma grande tendência de você perder 0,028 centavos. Mas, Jéssica, isso é muito pouco, né? Então o risco de perder não é tão grande assim. O que acontece? E aí a gente começa a entender os mecanismos por trás da construção desses cassinos, desses jogos e dos estímulos que eles vão dando para que você se mantenha na plataforma, se mantenha jogando lá dentro. Por exemplo, em Las Vegas não existe janela, não existe relógio, tu não sabe se está dia ou noite lá fora, para realmente perder o senso de tempo. Por que esse perder o senso de tempo é importante? Porque a probabilidade de você perder, ela existe e é maior do que o ganho. Então, seu retorno esperado é negativo. Como que você, com este retorno esperado, vai realmente sair da casa tendo perdido dinheiro, sem que a casa corra risco de ter que desembolsar dinheiro para te pagar? Você ficando lá por mais tempo. Por quê? Tudo, quando a gente fala de estatística, tende a reverter a média. O que eu quero dizer? Se nós temos ali uma probabilidade favorável para a casa de apostas, quanto mais tempo você jogar, maior é a tendência de que aconteça exatamente isso. Você perca esses 0,028 centavos. Então, quanto mais você joga, mais próximo deste resultado vai ficar. E é neste volume que as casas ganham muito dinheiro. E aqui eu tô falando de uma casa que seria uma casa fixa, que não é o que a gente tem no Brasil. O risco no Brasil é muito pior e a gente já vai chegar lá. Mas é só para te entender a lógica do que acontece e o porquê que esses jogos eles criam um contexto tão estratégico para que você se mantenha jogando. Porque quanto mais você joga, mais a probabilidade vai a favor da casa. Tem algumas simulações que são feitas, né? Que se você joga ali 1, 2, 3 partidas, ainda tem a probabilidade meio
próxima, a sua um pouco para baixo, mas meio próxima. Mas na medida que você vai jogando, digamos que aqui tenha uma linha que seja o marco zero, certo? Para baixo é perder, para cima é ganhar. E aí, no que você vai jogando, essa linha vai caindo. Ou seja, você tá só perdendo. E se a gente fosse plotar nesse gráfico o resultado da casa da aposta, a casa de apostas está só ganhando. Portanto, todos esses jogos, eles vão querer que você se mantenha jogando constantemente, ou seja, fique o mais tempo possível ali envolvido com o jogo, para que favor, né, tendo a estatística a favor da casa de aposta ou da empresa dona disso, tendo a estatística a favor dela, ela acabe sempre ganhando e você sempre saia perdendo. Essa é a lógica. Quais são os mecanismos que ela usa para te manter ali? Bom, um primeiro mecanismo é o chamariz que ela faz. Ela, por exemplo, aqui no Brasil a gente já tá vendo muito de esses jogos, eles darem R$100. Só que esses R$100 não existe, é só um chamariz para te entrar na plataforma. E aí você entra e pensa assim, eu vou entrar, eu tô ganhando R$100 aqui para jogar, eu só vou testar, não faz a menor diferença, enfim. E aí você entra e joga. E aí, estrategicamente, num primeiro momento, o que os jogos fazem? Eles fazem com que você ganhe, porque você tem que entender que, diferente da roleta que eu dei o exemplo, que tem ali uma probabilidade que a gente consegue calcular e que é um item mecânico, né? Porque tu consegue jogar e não tem uma manipulação, ou não deveria ter uma manipulação por trás daquilo ali, é um negócio mecânico. Quando nós vamos para esses joguinhos de celular, seja ele Tigrinho ou as apostas, as bets, né, que a gente já tá conhecendo bastante, pode haver muita manipulação, principalmente com os jogos de apostas, esses tigrinho e essas coisas, que daqui a pouco tem um outro que eu nem sei o nome, que vai subindo um foguetinho assim, e daí tu precisa te manter ali, quanto mais o foguetinho subir e não estourar, tu ganha mais. Então, nessa perspectiva, eles vão te envolvendo nesse contexto para que você vá ficando ali, né? E que você não consiga mais sair. Por quê? É como eu estava mencionando. Eles, nesse primeiro momento, como eles conseguem manipular o algoritmo por trás, diferente da roleta, que é mecânica, quando a gente está falando de algoritmo desses do aviãozinho, do tigrinho, eles manipulam o algoritmo por trás. Então, eles sabem que você é usuário novo e aí, para te convencer, eles começam a colocar ali alguns mecanismos para que você ganhe nas primeiras rodadas. Então, vai ali passar 5, 10 rodadas e aquilo ali vai fazendo com que você vai aumentando a sua excitação, vai aumentando toda a ativação do teu ciclo, do teu sistema de recompensa. E aí, quando a gente tem esta prévia inicial de muita excitação, que realmente tu te envolve com aquilo ali, depois, quando tu começa a perder, você já não tem mais a cabeça racional, entre aspas. Agora você já está tomado pelo ímpeto de eu vou tentar mais uma vez, porque vai que dê certo. Isso é extremamente motivante do sistema de recompensa. Depois, quando eu falar sobre antecedentes e consequentes dos jogos, vai ficar mais claro. Mas percebe que existe toda essa manipulação para que você fique ali e que você gasta cada vez mais dinheiro. Então, a probabilidade já está contra você, e outra coisa que está contra você é exatamente os estímulos aos quais eles vão te expondo e o nosso padrão de comportamento como ser humano, que também tende a cair nesses estímulos. Porque, pensa só, como eu mencionei antes, o nosso comportamento, ele é um reflexo dos reforços que nós vamos tendo. Então, eu tenho ali um reforço positivo, eu entrei e comecei a ganhar. Aquilo vai me dando dopamina. Então, eu quero repetir aquele comportamento. E aí eu começo a repetir. Como é algo que realmente movimenta o nosso cérebro de uma forma muito intensa, o que antes era só uma diversão para repetir, acaba se tornando um vício. Tanto é que, como eu mencionei no início, o DSM, ele já traz jogos como jogos patológicos. Então, existe um transtorno de jogos que vai caracterizar exatamente essa questão das pessoas não conseguirem mais sair desse ciclo vicioso.
Então é preocupante a situação. E o que isso também nos ensina a respeito de outros tipos de padrões de comportamentos completamente disfuncionais. Você precisa entender que nós somos sensíveis ao resultado do nosso comportamento. Se eu entrei num jogo desses e comecei a ganhar no início, aquilo ali manipulou meu comportamento pro resto todo. A mesma coisa acontece com o consumo. Se eu começo a comprar para regular uma emoção, para tapar um vazio, para aumentar minha autoestima, para ter status e tudo isso, a compra ela acaba assumindo uma função na sua vida. E aquela função te gera um resultado. Você se sente melhor, as pessoas te elogiam e isso é um reforço positivo. A partir deste reforço positivo, você aprendeu que quando você compra, você se sente bem. Então, o que você faz quando você se sente mal ou quando você quer chamar a atenção das pessoas, quando você quer ser reconhecido, você vai lá e compra, apesar das consequências negativas. Então, percebe que a manipulação comportamental, e eu ri porque é engraçado nós pensarmos assim, só que a gente precisa ter a consciência da nossa própria ignorância. O Dan Ariely fala que nós precisamos assumir que nós somos falíveis, porque é assumindo que nós somos falíveis que a gente consegue contornar esses erros que nós cometemos. Então, se nós sabemos que nós somos suscetíveis ao resultado do nosso comportamento, nós temos que evitar se expor a coisas que já temos o entendimento de que pode gerar um reforço positivo, ou seja, fazendo com que aquele comportamento ele seja retroalimentado, só que este comportamento que está sendo retroalimentado não nos aproxima do nosso objetivo. No caso dos jogos, se você for se mantendo ali num padrão retroalimentado, você vai falir. E tantas histórias que nós sabemos sobre isso, inclusive aumento de suicídio. Agora, na compra funciona exatamente da mesma forma. Se você já sabe que você tem um risco, de acabar apresentando um comportamento disfuncional, você tem que ter cuidado e tentar ser mais utilitarista, ser mais racional, compreendendo o que realmente é necessário, o que é desejo, o que faz sentido naquele teu contexto de vida, tomando decisões mais conscientes para que as decisões elas não estejam completamente no piloto automático do nosso comportamento quase animal. Percebe? Então, é jogo? Sim, mas no restante também funciona assim. E se nós tivermos essa compreensão, as coisas ficam mais simples para que a gente consiga se proteger. Em resumo dessa questão do valor esperado, enfim, os jogos eles sempre vão ser manipulados de modo a fazer com que você perca, certo? Como que está a legislação disso? Foi proibido no Brasil o jogo do azar em 1946. Depois, eu tenho as datas aqui, 2018 foi liberada a aposta esportiva, 2022 eles puxaram a lei de 48, começaram a fazer o início de um projeto de lei. Esse projeto de lei ele vai ser voltado a ser discutido agora em 2024 novamente, parece, e eles estão buscando realmente liberar os jogos de azar também no Brasil, além das apostas esportivas. E em 2023 foi sancionada também a lei que libera ainda mais, com certas regulamentações, as apostas esportivas que já tinham sido liberadas em 2018. Jéssica, por que o governo está liberando e por que tem essa perspectiva de que realmente as liberações aconteçam? Porque está movimentando muito dinheiro. Para você ter uma ideia, só em setembro de 2024, agora, o governo ele lançou um relatório, porque ele consegue computar os PIX que as pessoas mandam para essas empresas. Então, como o Banco Central ele tem acesso ao PIX de todo mundo, ele consegue essa informação de uma forma super fácil. Não acho você que está enganando papagaio. Ele sabe das tuas movimentações. Então, ele coletou todas essas informações e o resultado é o seguinte: 20 bilhões, 20,8 mais 0,3, então na realidade são 21,1 bilhões de reais transitaram para casas de apostas e jogos esportivos e bets, essas coisas todas, em setembro de 2024.
Nós estamos falando de um mês. E bilhões. 21 bilhões. Não é 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões. São 23 bilhões. E então, assim, como movimenta muito dinheiro, o governo vai achar alguma forma de incentivar que isso perdure e fazer com que as coisas, de algum modo, ele consiga uma arrecadação em cima disso. Pode ter certeza. Pode ter certeza. O governo quer mais dinheiro para ele seguir gastando. Isso é fato. Ao invés de fazer um governo sério, gastar menos, e isso não estou dizendo desse governo, estou dizendo qualquer governo, ao invés de realmente pensar numa estrutura que seja protetiva, no sentido de que a gente tem que olhar para a sociedade, entender esses mecanismos comportamentais, entender que a sociedade ela acaba sendo completamente suscetível a esses jogos e que não tem autocontrole suficiente para lidar com isso. Com essas perspectivas, o governo teria que agir diferente, mas ele não age e não vai agir. Portanto, é nossa responsabilidade, por isso que eu decidi fazer esse episódio, é nossa responsabilidade que a gente consiga conscientizar mais pessoas para que elas nem entrem nesse tipo de... nem testem, porque se testar, a probabilidade de começar a se envolver de uma forma disfuncional é muito grande. Então, o contexto que nós temos no Brasil hoje é esse. E aí, falando um pouco mais de números, por que, por exemplo, e saiu esse dado também, né, que só de Bolsa Família foi 3 mil ou 3 bi, agora eu não lembro exatamente se foi 3 milhões ou 3 bilhões de dinheiro, 3 milhões do dinheiro do Bolsa Família. Então, o governo, ele distribuiu em torno de 14 bilhões e destes 14 bilhões, 3 foram destinados pelos beneficiários do Bolsa Família para participação de jogos online, casas de apostas. Por que isso acontece? Isso representa 20% mais ou menos do capital que foi distribuído. Por que essas pessoas que muitas vezes não têm nem dinheiro para comer, elas se submetem a esse tipo de coisa? Por que pessoas com baixo nível socioeconômico acabam sendo mais suscetíveis a entrar em jogos de apostas e o que era para ser uma possibilidade de melhora de vida alimenta ali uma escassez e um problema ainda maior? Porque essas pessoas, do ponto de vista de ganhos e perdas, elas já vivem numa situação em que elas têm uma percepção de que ela já está perdendo. Então pensa assim, eu já estou no negativo, eu já tenho uma vida que não tenho recurso nenhum, então ela não tá, quando a gente pensa nessa questão assim, a dor de perder é maior do que o prazer de ganhar. Só que essa pessoa, ela não está no campo dos ganhos e se perder cai para o campo das perdas. Ela já está perdendo. Portanto, ela vai entrar no all-in, ela vai entrar no tudo ou nada, porque ela já está perdendo. Então ela está vendo ali uma possibilidade de, quem sabe, minimizar a perda dela. E aí ela entra de cabeça. Por quê? Porque ela já está perdendo. E se ela perder mais, não está aumentando a dor psicológica dela, porque a vida dela já está neste lado. A percepção subjetiva dela já é de perda. Percebe? Percebe o risco disso? É sério, isso é muito preocupante. Porque são essas pessoas as mais vulneráveis que vão ter uma motivação ainda maior para se envolver nesse tipo de coisa. E aí ela vai lá e começa. E como, por ter um status socioeconômico muito baixo, ou seja, uma renda muito baixa, com às vezes dificuldade de alimentação, há uma enorme probabilidade, os estudos mostram isso, que a capacidade cognitiva dela já esteja reduzida. Portanto, a suscetibilidade dela se envolver e não conseguir mais sair daquilo ali é gigante. E aí aquilo vira um ciclo, e aí isso é um grande problema social. Porque além da pessoa ela ter dificuldade de comer, agora ela também tem dificuldade de sair de um vício, porque um vício, como eu já mencionei, jogos é tratado como um vício comportamental, é um transtorno patológico. E essa pessoa vai ter mais suscetibilidade a isso. Portanto, é assim, muito preocupante mesmo.
E por isso que eu não sou tão... Eu sou muito assim, as pessoas elas têm que ter liberdade para fazer as suas escolhas. Só que a gente tem que entender que as pessoas elas não têm capacidade, às vezes, e na grande maioria, e eu me enquadro nisso, né? Todos nós temos capacidade de raciocínio limitada, de tomar boas decisões. Portanto, e é o que o Richard Thaler defende fortemente, nós precisamos olhar para a política pública de forma que exista um paternalismo libertário. O que significa isso? A pessoa pode escolher, só que ela vai ser induzida a fazer uma boa escolha e não uma má escolha. E quando a gente gera um estímulo tão grande de jogos, o que eu estou fazendo é induzindo a uma escolha errada e não certa. E aí, ao invés de ter um paternalismo libertário positivo, eu estou tendo um paternalismo libertário completamente negativo. Então, se o governo vem e libera isso sem parâmetros que sejam protetivos para essas pessoas, por exemplo, se você jogar, você perde o seu Bolsa Família. Se isso não acontecer, há uma enorme probabilidade disso se tornar um problema social gigantesco. Então esse é o contexto em termos de números que nós temos. Peço licença da sua atenção para sairmos de um tema tão pesado, né? E eu trazer uma boa notícia. Eu disse que nós não teríamos mais mentorias esse ano e não tem como nós termos mais mentorias esse ano. A mentoria é algo que envolve muito feedback, então eu tenho que estar constantemente em interação com os alunos, com os mentorados. E eu preciso ter espaço na agenda para focar na formação do ano que vem, portanto não teremos nova mentoria. Só que como tinha muita demanda de pessoas, Jéssica, mas eu precisava de alguma coisa, enfim, nós teremos uma imersão que vai acontecer no final de outubro. Essa imersão, ela vai se chamar Jornada da Consciência Financeira. Qual é o nosso objetivo? E o meu objetivo, né, é trazer um nível realmente de consciência para você sobre como que você funciona, como que você toma decisões e qual o direcionamento para você tomar melhores decisões sem ficar caindo em ciladas que falam por aí. Por exemplo, siga um orçamento 70%, 30%, ou um orçamento 50%, 30%, 20%, ou faça metas extremamente audaciosas porque isso vai fazer com que a sua vida mude. Enfim, eu quero desmistificar todos esses sensos comuns que ao invés de contribuírem para que você chegue onde você quer, acabam te afastando dos teus objetivos e fazendo com que você se frustre ainda mais com a sua vida financeira. Então será uma imersão incrível, eu espero que você faça parte dessa imersão, nós vamos deixar aqui um QR Code e vai aparecendo ao longo do episódio, para que você se intere mais de todos os aspectos envolvendo a imersão, entre no grupo e possa acompanhar os nossos comunicados que nós faremos por lá. Enfim, voltando ao nosso podcast. Em termos de diagnóstico, tá? Como que... E se você precisa se preocupar, como que a gente pode perceber isso? Existem em torno de 9 características que o DSM ele indica que seriam aqueles aspectos que você, se desse check, estaria, né, num diagnóstico de transtorno. Embora esse é o DSM-5, ele já não é tão atualizado e no contexto que nós temos hoje, isso talvez seria muito mais rápido do que ele coloca e com outras características. Mas quais seriam essas características? Necessidade de apostar cada vez mais, num volume cada vez maior. Irritação e inquietação, ou seja, tu fica pensando constantemente em como jogar, quando jogar, onde jogar, qualquer brecha que dá no teu tempo você está jogando e você tem uma inquietação quando você não pode jogar. Você faz esforços repetidos para parar e não consegue parar. Frequentemente pensa em jogo, como eu já mencionei, busca uma regulação emocional com o jogo, tem essa coisa de perseguir as perdas, então manipulam você para que no início você ganhe, depois você começa a perder. E aí você fica com aquela assim, não, mas eu espero que melhore, eu vou recuperar, eu vou recuperar o prejuízo, e nesse eu vou recuperar o prejuízo você acaba falindo e entrando num ciclo vicioso que você tem uma dificuldade tremenda de sair dali. Outras coisas, né? Mente para começar a esconder, começa a precisar de dinheiro e tem prejuízos em vários outros campos sociais, de relacionamento, de trabalho, foco atencional. Então isso caracterizaria o transtorno em si.
Na pesquisa da Lancet, que eu mencionei no início, eles apontam que em todos os tipos de jogos, hoje a prevalência mundial, ou seja, no cenário mundial, quantos por cento das pessoas do mundo possuem esse transtorno? 1,41%. Só que esse número cresce muito quando a gente pega amostras específicas, por exemplo, jogos online. Isso chega a 10% em jogos online. Tem um dos fatores, agora eu não lembro exatamente qual é, não estou com o artigo aqui aberto, ele chegava a 15% quando existe essa segmentação de áreas. Então é muito preocupante, é realmente muito preocupante. E se você deu check aí, né, você tem que cuidar. Agora vamos entender assim, ok, entendi o que são, entendi a regulamentação, entendi como que está o contexto no Brasil, por que eles vão assumir ou não vão assumir, enfim, todas essas questões. Mas o que motiva uma pessoa a começar a jogar, né? E depois de motivada a começar a jogar, o que faz com que ela perdure ali, apesar das consequências negativas, e o quanto isso está relacionado com padrões disfuncionais com o uso de dinheiro em outras áreas também, seja ela compras compulsivas ou outras áreas nesse contexto. Há vários estudos testando os motivos pelos quais as pessoas elas começam a jogar. O primeiro motivo sinalizado numa revisão sistemática é efetivamente o motivo financeiro, e aí, como eu já mencionei, existe uma maior probabilidade das pessoas de classe menor, né, classe social menor, começarem porque elas querem uma salvação. Elas já estão perdendo tanto que elas não estão ali para ganhar, mas elas estão ali para, pelo menos, minimizar as perdas que já existem. Essa é a questão. Então, o motivador financeiro, a perspectiva, a possibilidade, a ilusão, que eu acho que inclusive é a melhor palavra para que se descreva aqui, a ilusão de que ali pode haver uma possibilidade de mudar de vida, isso faz com que essas pessoas sejam as mais vulneráveis a entrar e acabar caindo nessas inúmeras construções que vão fazendo para que a pessoa entre. Fora essas pessoas que realmente são mais vulneráveis, todas as outras também têm um motivador inicial, dinheiro. Por que que o motivador inicial é dinheiro? Porque pensa só, é muito fácil. Você pega o seu banco, você faz um Pix para a plataforma e você já pode jogar. Então não existe nenhum tipo de atrito para que você consiga testar. Aí a pessoa pensa assim, ou a conta ali, ela já te deu R$100 para que tu dê a primeira jogatina ali, né? Então tem essa coisa de dar o primeiro R$100 para te induzir a começar, que são as iscas que eles usam, o Richard Thaler chamaria de chamariz, que isso é utilizado muito também com alternativa de preços, tem um podcast aqui falando sobre isso. Portanto, tu já começaria, e aí quando você perderia, você já faria rapidamente um Pix do seu banco para a plataforma, portanto não existe nenhum tipo de atrito, e por isso que a prevalência em jogos online é maior do que o físico, porque o físico, você pensa em Las Vegas, você tem que ir lá, tem uma regulamentação por trás, você tem uma menor probabilidade de ganho, sim, só que tem uma fiscalização que vai mais ou menos organizando na medida em que as casas de apostas, elas não podem fazer com que você sempre perca. Então tem ali um nível de fiscalização que nessas online não existe, até porque não tem fiscalização, elas são tudo em paraíso fiscal. Não existe fiscalização do algoritmo que está fazendo aqueles testes. E aí você entra com esta expectativa, com esta ilusão do ganho fácil, e não existe nenhum tipo de atrito para que você entre. É rápido, né? Você entra, não tem atrito, é fácil e a proposta de ganho é muito alta. Só que, mais uma vez, lembre, é só uma proposta para te iludir. Depois tu entra, tu não consegue sair e ele sempre vai ganhar. Sempre o algoritmo vai ganhar. Eu já falei sobre o retorno esperado e como que essa curva acontece. Então, ele sempre vai ganhar. Portanto, do ponto de vista financeiro, esses aspectos, eles somam muito para gerar essa motivação.
A proposta de ganho é alta e nós somos imediatistas. Lembra sempre que a gente tem o desconto temporal ou o viés do presente, que é justamente nós priorizarmos ganhos do presente em detrimento do que é no futuro. E aí essa questão de ter uma possibilidade de um ganho rápido, fácil e sem atrito é muito, muito, muito atrativo para as pessoas. Então esse é um primeiro motivador pautado nesses aspectos financeiros, envolvendo a proposta de ganho rápido, a facilidade de acesso e a rapidez com que isso pode acontecer, porque não tem atrito de uma plataforma para outra. Saindo deste aspecto que seria estritamente financeiro, a gente também tem um aspecto que seria a motivação. Tem alguns estudos que eles tentam comparar o jogo, né, como entretenimento, como essa sensação de excitação pela lógica do jogo, por tu estar testando e vendo se tu vai ganhar, ou se tu está numa mesa de pôquer, não comparando diretamente, né, um jogo desses com um pôquer, embora o pôquer também seja um jogo que tem riscos, mas muito menores do que um jogo de um tigrinho no telefone. Tem mais atrito, você precisa, enfim, tem outros contextos, você precisa de certa forma ali, as probabilidades elas são conhecidas, é um outro contexto, mas também é um jogo e tem muita gente viciada nesse jogo também. Mas essa excitação, essa questão de como se fosse um consumo de entretenimento, sabe? A pessoa, ela entra, o primeiro aspecto é o financeiro, e no segundo momento ela entra como se ela estivesse consumindo um entretenimento. É uma excitação, é uma motivação, é uma euforia que ela está ali fazendo um passatempo. Então isso é sugerido como também um motivador forte para que as pessoas entrem. E neste motivador existe a construção de que outras coisas já são nos ensinadas que são legais. Se a gente pensa como um motivador de consumo, consumir entretenimento, nós somos já ensinados que consumir coisas é legal. Então seria um motivador que já teria bagagem de outros aprendizados que nós temos na vida, e aí daqui a pouco realmente é um motivador que vai fazer com que tu te envolva e tu queira fazer aquilo ali. Então, cuidado nesse aspecto. Bom, feito isso, o financeiro, a excitação, outra é a competitividade. A pessoa quer entrar e ela quer ganhar. Ela não quer perder. Então, começa a se envolver ali e começa uma competitividade social. Que a pessoa quer jogar, porque o fulaninho tá jogando, então eu vou ganhar do fulaninho, eu vou provar que eu fui melhor, e isso vai construindo também uma disputa, e esta disputa, nós seres humanos somos competitivos por natureza, nós queremos ganhar território, nós queremos vencer, nós queremos ser vistos, nós queremos ter uma percepção de autoimagem positiva. Eu já fiz um podcast aqui falando sobre autoimagem. E quando nós buscamos, por exemplo, as autoafirmações, a gente sempre está buscando essa autoimagem. Quando a nossa autoimagem está falida, digamos assim, eu vou querer, não, mas eu sou bom, mas eu isso, mas eu aquilo outro, por causa dessa construção de autoimagem. Então isso é um contexto, né, de competição que também estimula. Outro contexto que estimula, o social, é quase que o FOMO, que é o medo de perder. Todo mundo está entrando, então eu preciso entrar também. Eu estou vendo meu influenciador falar sobre isso, e é um influenciador que eu gosto, que eu confio, então eu vou querer entrar também. Essa construção social em torno dos jogos que está acontecendo, eu apostei, tu apostou, ai que legal, vamos apostar junto, eu ganhei de você, já mistura com a competição. Isso também é um motivador que vai envolvendo as pessoas, porque você sempre tem que pensar que nós somos seres sociáveis e que diante do grupo em que a gente está, nós vamos querer nos sentir pertencentes a esse grupo. Portanto, se o meu grupo está envolvido em jogos, se o meu grupo está ali envolvido nessas coisas, eu também quero me envolver nisso. E aí eu entro motivado por estes aspectos sociais. E o último, mas não menos importante, é a regulação emocional. Muitas pessoas começam a jogar como uma estratégia de fuga
dos seus sentimentos, de fuga das suas dores, assim como acontece no consumo. O principal motivo de compra, e aqui está no 5º lugar, é uma revisão também, eu vou deixar como sempre nas referências, e se você que tiver interesse, você pode ler o artigo. Ela está aqui em 5º lugar, regulação emocional. Mas compras é uma das primeiras. Comprar por regulação emocional, por querer sentir-se bem. Porque eu estou dentro de um vazio interior, eu estou com um sentimento de que o mundo vai acabar, então para fugir desse sentimento eu quero me envolver em outra atividade que seja excitante e que me faça sair desses pensamentos que estão fazendo com que o meu humor fique cada vez mais deprimido. E aí as pessoas entram nos jogos. Então esses são os 5 principais motivadores para entrar. Depois que ela entra e acontece aquela manipulação que eu já mencionei de, no primeiro momento, ganha, para que depois tu não queira mais sair com a expectativa de reverter e conseguir ganhar, a pessoa começa a se envolver naquilo. E aí esse envolvimento faz com que haja esse risco de construção de um problema patológico. Quando nós estamos olhando para o problema patológico, quais são os fatores que fazem com que a pessoa se mantenha jogando apesar das consequências negativas? Há uma revisão que pontua 4 grandes grupos aos quais são aspectos que fazem com que a pessoa se mantenha jogando apesar das consequências negativas. O primeiro deles, e mais importante, alteração no nosso sistema de recompensas. O nosso sistema de recompensa ele é algo extremamente, mas extremamente sensível. Por isso que eu digo assim, o Wesley, né, nós gravamos também um podcast sobre jogos, eu acho que deve ter saído na semana passada, no Wesley Podcast. E ele sempre fala sobre essa questão de nós cuidarmos o quanto a gente se expõe a certos gatilhos, porque nós somos suscetíveis a esses comportamentos de reforço e que o nosso sistema de recompensa ele é extremamente sensível justamente às recompensas. E se o nosso sistema de recompensa é suscetível às recompensas, e essas recompensas, por vezes, elas não são recompensas reais, elas são recompensas subjetivas. Todos aqueles 5 motivadores que eu mencionei anteriormente, eles vão alterando o nosso sistema de recompensas. E nós vamos nos envolvendo naquilo. O que os estudos de neuroimagem eles têm mostrado em relação aos jogos? Que há uma ativação muito grande do núcleo accumbens e que a pessoa ela começa a entrar num processo de fissura. A gente chama de craving. Eu tava tentando lembrar o nome em inglês, que é o que a gente usa mais, né? Eles entram em craving, que é essa fissura que eu já não consigo mais parar. Então, dentro do meu sistema de recompensa, ele fica tão manipulado que nós não conseguimos mais frear este comportamento. Você começa a se envolver e você é sensível a tudo isso e você não consegue mais parar. Além disso, eu tenho essa ativação maior do meu sistema de recompensa, e aí pessoas que têm algum tipo de dificuldade, por exemplo, com relação à dopamina. Há pessoas que vão precisar mais estímulos para sentir o mesmo nível de excitação que uma outra pessoa. Essas pessoas que precisam de mais estímulos, elas são ainda mais sensíveis a esse tipo de jogo de aposta. A gente não consegue medir, né? Eu sou sensível ou não sou sensível? Mas então, tem gente que vai ser mais sensível. Se tu é mais sensível, nem começa. Quer dizer, não é pra ninguém começar, mas essas pessoas têm que se cuidar ainda mais. E paralelamente com esse aumento desse sistema de recompensa que vai ficar mais ativo, nós também temos uma redução da ativação das áreas que seriam percepções de punição. Portanto, a pessoa ela percebe mais a recompensa e fica insensível à punição. E aí ela não consegue sair daquele movimento e aí ela tem esse risco de se tornar viciada e realmente se manter. Então essa é a primeira questão. A segunda questão tem a ver com o viés de atenção. Você começa a não conseguir controlar a sua atenção, que ela acaba sendo distorcida para essa... É como se houvesse um funilamento atencional.
tudo na tua vida vai direcionar para o jogo. E aí você fica mais reativo àqueles estímulos, porque aquilo ali vai chamando cada vez mais atenção. Então, qualquer gatilho à sua volta que, de alguma maneira, te lembre os jogos, tu já vai ficar... E aí a tua atenção tá sempre voltada para aquilo. É como que quero trocar de carro e quero um carro preto. Um sedã preto, sei lá, um Audi preto, ou um, sei lá, um C3. Eu queria um C3 quando eu era muito jovem. Meu pai dizia, não cabe nem as minhas pernas aqui. eu tinha essa coisa com o C3. Então eu quero um C3 preto. Eu vou sair na rua e eu só vou enxergar esse carro. Isso é viés atencional. É quando nós vamos mudando o nosso foco atencional e qualquer coisa relacionada com aquilo chama muita atenção. Eles fazem testes e aí eles conseguem, testes em milissegundos. E pessoas que já estão mais suscetíveis aos jogos, qualquer coisa que remeta a jogos já puxa a atenção deles. E aquela outra pessoa que não vai nem perceber. Então, o viés atencional também é um dos aspectos que faz com que a pessoa, mesmo tendo consequências negativas, ela perdure. Então, a gente já falou do sistema de recompensa, viés atencional. O outro é a impulsividade. Os testes de impulsividade são comprovadíssimos, as pessoas perdem a capacidade de autocontrole, então ela se torna extremamente impulsiva dentro de qualquer estímulo que exista. Tem um testezinho que é um testezinho de stop, que no meio tem uma flecha que vai mostrar para a direita ou para a esquerda. Se a flecha for para a direita, tu aperta no botão direito. Se a flecha for para a esquerda, tu aperta no botão esquerdo. Só que se aparecer a flecha e ter algum sinal sonoro disparar, você não pode apertar em nenhuma das flechas. Então você sempre aperta direita ou esquerda, direita ou esquerda. Deu barulho sonoro? Você não pode apertar nem direita ou esquerda, mesmo que a flecha apareça. Ou seja, teria que haver aí um controle de impulsão, porque tu tá ficando no automático. Aperta. Deu som, não aperta. As pessoas que já estão com um vício em jogos maior, elas vão ter uma dificuldade muito grande nesse tipo de tarefa. Então, elas não vão ter controle da impulsividade. E, por fim, não tão validado quanto os demais, é as questões relacionadas com a função executiva. Já há estudos que pressupõem que as pessoas que se envolvem nesses vícios, principalmente no vício de jogo, ela tem uma menor capacidade da função executiva. Então, a função executiva está ligada com fazer projeções, com fazer análises, com ter um olhar mais racional, lógico e analítico. E o entendimento é que as pessoas que estão muito envolvidas em jogos, elas perdem completamente esta capacidade. Portanto, a gente precisa realmente cuidar, né? Porque daqui a pouco eu não consigo mais sair, porque eu também não tenho mais uma capacidade cognitiva disponível para que eu consiga sair. Então, percebe, essas 4 coisas, elas fazem com que a pessoa siga jogando, mesmo que esteja com problema conjugal, mesmo que ela não consiga mais trabalhar. E isso são as consequências que vai gerando o jogo patológico. As dívidas que vão se criando, a constante atenção voltada para isso que impossibilita qualquer avanço na sua vida, porque você vai começar a estudar, você vai jogar. Você vai começar não sei o que, você vai jogar. A dívida que vai gerar um problema secundário ao jogo, que é justamente a escassez. Você vai entrar num túnel de escassez, e aí comprovadíssimo que entrar no túnel de escassez faz com que a sua capacidade cognitiva seja reduzida e você não tenha capacidade de tomar boas decisões lógicas e racionais. Então, tu percebe o tamanho do problema que é? É um problema gigantesco. Gigantesco. E a estrutura dos jogos é feita para que você entre nesse problema gigantesco e você não consiga sair. Seja por aquela manipulação que eu já mencionei, seja por outros estímulos sociais e todos os 5 motivadores que nós discutimos, você vai entrar e você não vai mais sair. Jéssica, que relação isso tem com outros comportamentos? Compra compulsiva funciona igual, só que compra compulsiva não é caracterizada como um vício comportamental, para você ver o quão o jogo é pior, né?
ela é caracterizada como um transtorno de controle impulsivo pelo DSM. Ou seja, eu compro e eu não consigo controlar o impulso de comprar. Só que ainda não é caracterizado como um vício, embora eu acho que vamos caminhar para que ela também seja caracterizada como um vício comportamental. Só que o que é interessante é que jogos, ele está dentro do DSM na mesma categoria que vício em drogas. Para você ver o quanto ele manipula o sistema de recompensas. É absurdo. Absurdo, absurdo, absurdo. Aquele artigo da Lancet que eu mencionei, que fez uma revisão mundial, para você ter uma ideia, ela juntou 68 países na pesquisa, diz que quase 50% da população jogou nos últimos 12 meses. Seja qualquer coisa, seja na loteria, seja qualquer coisa. Algum tipo de jogo. Imagina! É muita coisa. É muita coisa. E nós precisamos ter uma preocupação com isso. Nós precisamos disseminar boas informações a respeito disso. Porque se nós continuarmos só olhando isso acontecer e nós não fizermos a nossa parte para que a gente olhe e diga assim, cuidado, isso é perigoso, isso não é apenas um entretenimento que você vai entrar ali na plataforma que você vai jogar um joguinho. Tu vai entrar só na brincadeira e daqui a pouco tu não vai mais sair. Tem um estudo que menciona níveis, que você entra só pela brincadeira, pela possibilidade de ganho fácil, enfim, né? Tem aquela coisa ali. Aí, o segundo nível é quando você já começa a perder. E aí você já começa assim, opa, comecei a perder. Tá, mas eu vou reverter esse resultado. E aí você entra naquele looping daquela crença que é completamente disfuncional de eu vou reverter, eu vou reverter, eu vou reverter. Passada essa fase, você entra na terceira fase, que é a fase do desespero. Aí aqui na fase do desespero você não consegue mais sair, a sua vida já está completamente comprometida, seu trabalho está comprometido, sua conta bancária está comprometida, suas relações sociais estão comprometidas, seu risco de suicídio é maior. E aí você já está no desespero, porque você já não consegue sair. E fazer tratamento para vício não é uma coisa simples. E aí já entrando para o último tópico, o que eles têm trazido de alternativas em termos de tratamento. Mais uma vez, todos os testes têm nos apontado que o melhor caminho de tratamento para vícios em jogos é justamente a terapia cognitiva comportamental, seja ela em grupo ou individual. Eles fizeram os testes com os dois mecanismos, e inclusive online, também tem se mostrado com uma eficácia interessante, e também a duração é uma coisa que não está tendo tanta relevância. Mesmo que sejam períodos curtos de tratamento, eles estão tendo um nível de eficácia e manutenção de um bom comportamento está sendo tão bom quanto tratamentos longos. Então aquela coisa de dizer assim, meu Deus, eu não quero fazer terapia porque eu não quero ficar 10 anos fazendo terapia. Terapia cognitiva comportamental não funciona dessa forma. Se o seu preconceito com fazer terapia parte do pressuposto de que você acha que vai ficar 10 anos fazendo terapia, você nunca pegou um bom profissional de TCC. Bons profissionais de TCC têm um plano a ser seguido, tem um processo de tratamento a ser implementado, tem início, meio e fim, e tu tem alta. Então, assim, a gente tem que começar também a ganhar um nível de consciência em relação a isso, para não ficar julgando que existe outros que não funciona, ou enfim, qualquer coisa nesse sentido, porque realmente há caminhos, e esses caminhos, principalmente com a terapia, são ótimos caminhos, testados, validados, enfim, e a gente consegue aplicar. Portanto, o que nós temos hoje de linha de tratamento, terapia cognitiva comportamental, seja ela em grupo ou individual, e também já alguns testes online que têm mostrado certa eficácia. De todo modo, embora já existam tratamentos, o que eu quero deixar aqui de fala e de cuidado, assim. Cuidado realmente com as coisas às quais você se estimula. Cuidado com os estímulos aos quais você se expõe. Porque toda vez que você se expõe a esses estímulos como quem não quer nada,
você começa como quem não quer nada. E daqui a pouco, isso que parecia uma simples diversão acaba com a sua vida. Portanto, não entre. Não entre. Entenda que isso é um vício. Entenda que isso pode acabar com a tua vida e com a vida de tantas outras pessoas. Todas as pessoas que estão à sua volta. Então, não caia na ilusão de que há alguma alternativa de sair bem e ileso daí. Não existe nenhuma possibilidade de você sair ileso disso. Não entre. Aqui é meu pedido do fundo do meu coração. Escuta esse podcast de novo, entenda todos os mecanismos que estão por trás, compartilhe com as pessoas que você já está vendo que está de alguma forma se envolvendo com isso. Não entra, isso não é entretenimento, isso é a porta de entrada para uma doença. E esta doença leva também a maiores índices de suicídio. Não corra esse risco e não deixe que pessoas que você ama corram esse risco. Vamos nos cuidar. Certo? Espero que a mensagem tenha sido dada. Espero que, assim como os jogos, que você tenha entendido que não faz sentido você entrar. Outros comportamentos que são disfuncionais, por exemplo, a compra compulsiva, você também repense. Tem um episódio aqui só sobre compra compulsiva e tem uma playlist só sobre consumo. Espero que seja útil para você. Se você refletiu, se você achou interessante, compartilhe esse vídeo com mais pessoas, compartilhe esse podcast com mais pessoas e vamos fazer com que a boa informação chegue em mais pessoas, inclusive boas informações embasadas cientificamente. Certo? Meu muito obrigada e até a semana que vem.